Olá, meus queridos, sejam bem-vindos para mais uma aula de Química, onde hoje nós abordaremos o cálculo estequiométrico parte 2 e nós iremos ver, a proporção entre os números de moléculas e o volume de gases. Então, hoje nós vamos encerrar esse ciclo de aula que fala sobre a estequiometria. Então, qual o objetivo da nossa aula hoje, É efetuar cálculos que estabeleçam a estequiometria da equação química, usando hoje a constante de Avogadro e o volume molar das substâncias. Então, todas as vezes que nós falarmos em constante de Avogadro, é bom nós lembrarmos logo daquele número que nos remete a essa constante, que é o 6 vezes 10 elevado a 23, ok? Todas as vezes que nós utilizamos esse número, nós estamos lidando com partículas infinitamente pequenas, sejam eles átomos, íons, elétrons. Então, é esse número que nós utilizaremos para a constante de Avogadro. E a gente arredondou aqui também. Então, só lembrando aqui, o nosso passo a passo para nós realizarmos o cálculo estequiométrico. Primeiro de tudo, nós devemos escrever a equação química. Muitas vezes as questões elas já nos trazem essa equação química já escrita, mas ela exige que nós venhamos a balancear os coeficientes da reação. Às vezes ela está balanceada, mas é necessário que todas as vezes essa equação esteja balanceada. Então, se não estiver, é bom que façamos. E por fim, é bom que o passo a passo desse cálculo estequiométrico é que nós venhamos a estabelecer uma regra de 3 relacionando os dados pedidos no problema. Então, hoje, como a nossa aula ela vai falar dos números de moléculas, nós vamos partir aqui para o nosso primeiro problema, nossa primeira questão, nosso primeiro exemplo. Então, aqui ele nos diz: calcule o número de moléculas de água consumidas na formação de 10 mols de oxigênio durante a fotossíntese. Então, cadê a equação química? Aqui está a equação química e ela, no caso, não está balanceada, mas essa equação é a equação que nós utilizamos na aula passada. Então, fica mais fácil de nós balancearmos ela. Então, aqui, nós temos 6 carbonos, então aqui eu também devo ter 6 carbonos, ok? Vamos para o hidrogênio. 2 hidrogênios, mas aqui eu tenho quantos? 12. Então, vamos colocar um 6 aqui. 6 vezes 2 vai também ser 12 hidrogênios. E por último, a gente vê os oxigênios. Temos quantos oxigênios? 6 vezes 2, nós temos 12. 12 com mais 6, 18. Aqui nós temos 6 e aqui nós temos 2. Então, fica fácil de nós encontrarmos aqui um coeficiente para esse oxigênio. 6 vezes 2, 12. 12 com mais 6, 18. Então, aqui está balanceado a nossa equação química. Agora, nós vamos focar no problema, na questão, para que nós possamos realizar a estequiometria dessa reação química. Então, ele diz assim, calcule o número de moléculas. Se falou número de moléculas, a gente já sabe que nós vamos utilizar a constante de Avogadro, que aqui eu posso arredondar simplesmente para 6 vezes 10 elevado a 23, ok? Então, ele pergunta, calcule o número de moléculas de água, cadê a água? Está aqui, da água, consumidas na formação de 10 mols de oxigênio. Cadê o oxigênio? Está aqui nos produtos. Quantos mols ele está sugerindo aqui? 10 mols. Então, olha só o que é que o problema, o que é que a questão ela quer de nós, Ela quer que nós descobramos
quantas moléculas de água serão necessárias para produzir 10 mols de oxigênio. Então, como eu disse para vocês na nossa primeira aula de estequiometria, de cálculo estequiométrico, que foi a aula passada, primeiro, na primeira linha da regra de 3, eu escrevo o que está na equação. E na segunda linha da regra de 3 que eu vou montar, eu escrevo o que a questão está me pedindo. Então, vamos ver o que é que tem na equação química, não é? Ó, eu tenho aqui 6 mols de água, ok? 6 mols de água. 6 mol de H2O. Esses 6 mols de água, ele está produzindo quantos mols de oxigênio? Veja o que está na equação, ó, ele está produzindo 6 mols de oxigênio, ok? 6 mols de oxigênio. Então, olha só, quantos mols de água seria necessário para produzir 10 mols de oxigênio? Então, o que é que eu faço aqui, não é? Aqui, pessoal, ó, veja que eu simplesmente só estou utilizando o mol aqui. Por quê? Porque vai ser fácil de eu transformar esse mol em moléculas, tá bem? Então, como ficaria? Ficaria aqui 6, lembrando, né, aqui, ó, que eu faço a regra de 3, ficaria 6 vezes x igual, né, 6 vezes 10. Eu já vou colocar o resultado, que é 60. Então, x ficaria igual a 60 dividido para 6, que daria um número igual a 10. Então, ó, aqui eu descobri esse valor de 10 mols, né? 10 mols. Só que lá na questão ele quer saber o número de moléculas. Então, o que eu posso fazer aqui? Nos nossos estudos sobre massa molar, sobre número de moléculas, nós vimos aqui a transformação de mol para molécula. Então, um mol de qualquer substância, ela vai equivaler a quantas moléculas? Vai equivaler a 6 vezes 10. 6 vezes 10, deixa eu pegar aqui a borracha, apagar esse borrão aqui. Então, olha só, eu tenho aqui 6, 1 mol equivale a 6 vezes 10 elevado a 23. Então, 10 mols seria o quê? Então, 10 mols seria quantos? Quantas moléculas? 10 mols. Então, aqui bastaria eu multiplicar, certo? Então, aqui só montei uma regrinha de 3, mas aqui, ó, 10, na verdade, eu quero descobrir isso aqui, ó. 10 vezes 6, né? Vezes 6 vezes 10 elevado a 23. Então, perceba o que foi que nós fizemos aqui. Nós descobrimos tudo em mol, né? Calculamos tudo em mol, para no final eu simplesmente multiplicar o mol pela constante de Avogadro, ok? Que é o número de moléculas. Então, ficaria o quê, ó? Você multiplica o 10 vezes 6, que daria 60, e você apenas repete o 10 elevado a 23. Essa notação científica aqui dá para me organizar ainda, não é? Então, eu poderia localizar aqui a vírgula entre o 6 e o 0. Como foi para a esquerda, então aumenta aqui mais uma casa decimal, né? Que ficaria, no caso, 6, vou colocar aqui no cantinho, ia ficar assim, ó, 6 vezes 10 elevado a 24. Então, mais uma vez, só lembrando foi que nós fizemos nesse cálculo, né? Nós
descobrimos a quantidade de água em mol, e esse valor que a gente descobriu, a gente simplesmente multiplicou pela quantidade de moléculas, né? Lembrando que 1 mol de qualquer substância equivale a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Quem for bom no cálculo vai perceber na hora aqui essa proporção, ó, se 6 está para 6, 10 também estaria para 10, né? Então, ficaria bem fácil de ver essa proporção aí na regra de 3, ok? A gente tem um segundo exemplo aqui. Diz assim: quantas moléculas de dióxido de carbono são consumidas na formação de 18 vezes 10 elevado a 23 moléculas de glicose? Então, nós temos aqui a equação que já está balanceada e agora nós vamos só estabelecer a regra de 3. Olha só. Na questão, ele pergunta quantas moléculas de dióxido de carbono. Cadê o dióxido de carbono? Está aqui. Ele quer saber quantas moléculas, então será o X, não é? Quantas moléculas de dióxido de carbono são consumidas na formação de 18 vezes 10 elevado a 23 moléculas de glicose? Cadê a glicose? Aqui está a glicose. Quantas moléculas aqui, ó? 18 vezes 10 elevado a 23. Então, gente, ó, aqui eu já tenho um número, né, de moléculas, então é necessário aqui também que eu transforme o mol em moléculas também. Então, vamos estabelecer a regra de 3. Lembra que na primeira linha você coloca o que está na equação, o que você vê na equação. E na segunda linha da regra de 3 você coloca o que a questão problematizou, ok? Então, as nossas duas substâncias é o CO2 e a glicose, elas duas que nós vamos relacionar. Então, vamos lá, ó. Eu tenho 6 mols de CO2, certo? Só que 6 mols eu posso transformar já em moléculas. Como é que eu posso fazer isso, né? Eu já posso colocar, ó, se 1 mol é 6 vezes 10 elevado a 23, então 6 mols será quantas moléculas? Então, é só você multiplicar, ó. 6, aí você já pode colocar tudo aqui, ó. 6 vezes 10 elevado a 23. Então, percebo foi o que eu fiz aqui, ó. Esse 6 é o 6 mols do CO2. E esse 6 vezes 10 elevado a 23, aqui é a quantidade de moléculas, tá bom? Então, você já pode transformar, ou você pode multiplicar, né, esse valor. Isso aqui se refere ao CO2, ok? E isso aqui vai gerar quanto de glicose? O que é que eu tenho aqui, gente, de glicose? Eu tenho apenas 1 mol de glicose, tá certo? Eu tenho aqui 1 mol de glicose. Então, se eu fosse transformar 1 mol em moléculas, como é que eu faria? Eu pegaria o 1 e multiplicaria pela constante de Avogadro. 6 vezes 10 elevado a 23. Então, perceba que aqui nessa primeira linha, ó, nós estamos transformando mol em moléculas, em números de moléculas, tá certo? E na segunda linha, aí é só você colocar, ó, X, e aqui o que é que ele vai gerar? Tá aqui, ó, 18 vezes 10 elevado a 23. E agora, como eu resolvo isso? E agora que a gente vai calcular esse valor para formar de fato uma regra de 3, onde eu possa descobrir o valor de x, ó. Quanto é 6 vezes 6, né? Vou colocar aqui embaixo. Vai ficar 36 vezes, aí você só repete o 10 elevado a 23. Então, na verdade, você tem quantas moléculas de CO2? Você tem 36 vezes 10 elevado a 23 moléculas de CO2. Isso aqui gerou quanto de glicose?
1 mol de glicose é quantas moléculas? Aqui é só você multiplicar, ó. 1 vezes 6 vai ser 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de glicose, ok? Então, olha só, perceba a lógica. Perceba a lógica, ó. Se 36 vezes 10 elevado a 23 moléculas de CO2 gerou 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de glicose, então quantas moléculas serão necessárias para formar 18 vezes 10 elevado a 23 moléculas? Entendeu aí o raciocínio? Então, agora é só a gente formar a nossa regra de 3, né? Que vai ficar, ó, aqui vai ficar, vou colocar aqui, 6 vezes 10 elevado a 23 vezes x. Vocês não precisam ficar com medo desse 10 elevado a 23, tá bom? Vezes x. Tudo isso aqui é igual ó, a 36 vezes 18, vai ficar assim, gente, ó. 36 vezes 10, vezes 10 elevado a 23, né? Vezes 18 vezes 10 elevado a 23. Louca para terminar esse cálculo. A gente tem que ter paciência. Então, ó, o meu x vai ser igual a aqui. X vai ser igual a tudo isso que está aqui desse lado, né, da igualdade. Vai ser igual a tudo isso dividido por 6 vezes 10 elevado a 23. Então, você calcula aqui, ó. 36 vezes 18 vai dar igual a 648. E você repete aqui o 10, né? Como está tudo igual ali, ó. 10 elevado a 23. Tudo isso sobre quem? Dividido para quem? Dividido para 6 vezes 10 vezes 10 elevado a 23. Então, o que é que nós vamos fazer aqui, né? Nós vamos dividir o 648 pelo 6. Aí eu vou ter que trazer para cá para cima, gente. Então, ó, subiu demais. Então, 648 dividido para 6 vai ser um valor igual a 108. 108. E o que é que eu faço com o 10 elevado a 23? Como está igual, você vai simplesmente repetir. Vezes 10 elevado a 23. Lembra que aqui eu posso ajeitar essa notação científica. Posso localizar a vírgula aqui, ó, 2 casas. Como vai para a esquerda essa vírgula, então eu aumento mais 2 casas aqui também, mais 2 números. Então, o meu valor, na verdade, vai ficar assim, ó. 1, né, x vai ser igual a 1,08 vezes 10 elevado a quanto, gente? 23 mais 2, que é 25. Olha só, não é tão bom de se fazer esses cálculos, né? Porque realmente precisa de muitos cálculos, mas é necessário a gente entender esse raciocínio para a gente poder estar gabaritando aí questões, né? Nas provas que vocês com certeza irão realizar, tá certo? Então, esse valor aqui foi um valor de quê, né? Na verdade, ele foi a quantidade de moléculas de CO2, de dióxido de carbono, necessárias para ser produzidos essa quantidade aqui de glicose, ok? Então, esse é o raciocínio
tenha paciência que você consegue realizar, ok? E aqui, gente, nós temos agora o segundo tópico, que é a proporção entre volumes de gases e quantidade de matéria. Quando eu falo de volumes de gases, é necessário eu saber de alguns números que eu vou já apresentar a vocês. E quando eu falo de quantidade de matéria, eu estou falando de mol, ok? Então, qual a relação de volumes de gases e quantidades de matéria, ok? Então, é importante eu saber o seguinte, que o volume molar, pelas condições ambientes de pressão e temperatura, é igual a 25 litros, ou seja, 1 mol equivale a 25 litros quando se falar em CaPt, ok? E 1 mol de qualquer gás, ele vai equivaler a 22,4 litros quando se falar em condições naturais de pressão e temperatura, tá certo? O que vai diferenciar aqui, gente, da CaPt e CNPt é exatamente a temperatura, né? Aqui na CaPt eu vou ter 25 graus Celsius e na CNPt eu vou ter 0 graus Celsius. Então, quando eu falo, né, em 1 mol de gás, 1 mol de gás equivale a quantos litros, né? Se for na CNPt, é 22,4 litros. Se for na CaPt, que é 25 graus Celsius, será 25 litros, ok? Tem outra coisa também que eu vou apresentar para vocês, mas só lá na outra questão, que é sobre uma fórmula também aqui dos gases. Mas vamos aqui. Eu tenho aqui a questão que diz assim: calcule o volume de CO2, ó, se falou volume, gente, é sempre litros, né? Calcule o volume de CO2 consumidos na CNPT, só troquei aqui, viu? CNPT, na formação de 5 mols de glicose. Então, eu já sei que eu vou utilizar aqui, ó, na CNPT é quantos litros, né? É 22,4 litros. Então, quem são as substâncias que eu estou relacionando aqui nessa estequiometria? É o CO2, ele quer saber qual é o volume, né? Lembrando que esse volume, gente, é sempre no caso aqui, em litros, né? E qual é a outra substância que eu estou relacionando? É a glicose. Quando for produzido aqui 5 mols, né, de glicose, ok? Então, é importante você fazer isso na sua equação para você poder acompanhar, ok? Então, olha só. Calcule o volume de CO2 consumidos na CNPT em litros na formação de 5 mols de glicose. Então, se ele quer saber o valor em litros, eu tenho que transformar também 6 mols de CO2 em litros. Como é que eu faço isso? Eu já sei, ó, que 1 mol na CNPT equivale a 22,4 litros. Então, 6 mols vai equivaler quanto? É só multiplicar. Então, na primeira linha da minha regra de 3, ó, eu vou pegar esse valor, 6, e vou multiplicar pelo 22,4. O que é que eu estou fazendo? Eu estou transformando 1 mol em litros, certo? Então, ó, eu vou transformar isso aqui em litros, que é do CO2. E isso aqui vai formar quantos mols de glicose? Quantos mols eu tenho aqui? Simplesmente, ó, eu tenho um mol de glicose. Então, quantos litros vão ser necessários para mim produzir 5 mols de glicose? Então, o que é que eu posso fazer aqui, né? Eu vou transformar, vou calcular logo isso aqui, ó. Quanto é 6 vezes 22,4, né? Vai dar um valor, vou colocar aqui do lado. Esse símbolozinho aqui é de continuação do cálculo. Então, vai dar um valor aqui, gente, ó, a 134,4. O que? Litros.
que foi que eu fiz? Eu transformei mols em litros. Peguei 6 e multipliquei pelo 22,4. Isso aqui do CO2, ó, lembra que aqui desse lado eu tenho o CO2, certo? Isso aqui gerou quantos mols de glicose? Gerou 1 mol de glicose. Então, quantos litros vai ser necessário? Quantos litros vai ser necessário para produzir 5 mol? Então, ó, perceba que eu posso fazer isso, ó. Eu estou trabalhando com volume aqui desse lado e desse lado eu estou trabalhando com mol. Então, você pode deixar a mesma unidade de um lado e a mesma unidade do outro lado. Então, quanto vai ser aqui, ó? Vai ser x vezes 1, x igual a 134,4 vezes 5, vai ser o valor igual a 672 litros, ok? 62 litros de quê? De CO2, ok? Então, dessa forma que a gente calcula a estequiometria de proporção entre volumes de gases e quantidade de matéria. E por último, galerinha, eu quero apresentar para vocês aqui uma questão onde vocês podem utilizar essa equação geral dos gases, tá certo? Que é PV-nRT, por você nunca rezei tanto. Então, pode levar essa fórmula com vocês para os vestibulares, para o Enem, porque com certeza vocês irão precisar dela, ok? Então, a gente vai fazer uma questão aqui utilizando essa equação geral dos gases, onde P significa pressão, V é o volume, esse N aqui, ele significa o número de mol, você pode anotar aí no seu caderno. Esse R, ele é uma constante, que esse valor aqui, ó, 0,082, tá certo? E aqui eu tenho T, que é a temperatura, só que lembra que essa temperatura aqui, ela é dada em Kelvin, ok? Então, vamos ver essa questão aqui de estequiometria que vai envolver essa equação geral dos gases. Então, diz assim, calcule o volume em litros de CO2 consumido na fotossíntese em que 5 mols de oxigênio são formados a 27 graus Celsius e 2 atm. Então, quem é que eu estou relacionando aqui, né? Estou relacionando CO2 e estou relacionando também aqui, ó, o oxigênio. O que é que ele quer saber? Ó, calcule o volume em litros de CO2. Então, ele quer saber o volume de CO2 quando são formados 5 mols de oxigênio. Então, vamos com calma. Vamos primeiro descobrir aqui essa quantidade em mols. Então, como é que eu faria isso, né? Vamos fazer aqui a regra de 3, ó. 6, você primeiro coloca o que você vê na equação. Então, 6 mols de CO2, 6 mols de CO2 está formando o que, ó? Está formando 6 mols de oxigênio. 6 mols de oxigênio. Então, quantos mols seria necessário de oxigênio para formar 5 mols? Olha a proporção, gente. Aqui eu não precisaria nem fazer regra de 3, tá certo? Ó, veja a proporção, ó, 6 para 6, então aqui seria x, seria igual a quê? Seria exatamente a 5, porque ia ficar 5 para 5, tá certo? É uma proporção aqui igual, ok? Então, eu já descobri que o valor em mols de CO2 seria exatamente o valor de 5 mols de CO2, né? O valor do mol seria 5, ok? E agora, o que é que eu faço? Porque eu quero saber o volume em litros de CO2, né? O que é que eu faço? Ele me deu aqui, ó, uma temperatura de 27 graus Celsius e 2 atm. Então, o que é que eu vou fazer? Esse 27 graus Celsius, ele nunca vai para essa fórmula, ó,
como ele está aqui. Ele tem que ser transformado em Kelvin. Então, como é que eu faço para me transformar Celsius em Kelvin? Vai ser somado 27, aí eu acho que você lembra aí, né? 27 mais, qual é o número que eu faço aqui a soma? 273. Então, transformando 27 graus Celsius em Kelvin, vai ser um valor igual a 300 Kelvin. 300 Kelvin. Opa. 300 Kelvin. Ok? Então, já transformei aqui essa temperatura. Esse 2 atm aqui, gente, é a pressão. Então, vamos pegar os valores que a gente tem nessa questão e jogar aqui jogar não, né? Aplicar aqui na equação geral dos gases. Então, eu tenho aqui PV, nRT, para você não esquecer dessa fórmula, e você lembra desse macete. Por você, nunca rezei tanto. Então, vamos lá. Pressão. Quem é o valor da pressão? É 2. Quem é o volume aqui? É exatamente quem eu quero saber, ó. Calcule o volume, então é quem eu quero saber. Então, é V. Igual. Quem é o N? N é o número de mol. Quem é o número de mol que eu descobri aqui, ó? É 5. 5. 5. Quem é o R? O R é o 0,082 vezes. Quem é a temperatura aqui? Temperatura em Kelvin, que é igual a 300, certo? Gente, vocês vão arrebentar nessas questões, viu? Então, aqui, ó, o que é que eu vou fazer agora? Você pode calcular logo tudo isso, mas eu vou colocar aqui, ó, V será igual a... Calculando tudo isso aqui, gente, nós vamos ter um valor de 123, ó. 5 vezes 5 vezes 0,082 vezes 300, você vai ver que você vai ter um valor igual a 123. Como aqui estava multiplicando, então ele vai ser aqui, ó, dividido, né? Vai ser divisor. Então, eu tenho 123 dividido para 2, que vai ser um volume igual a 61,3 litros de quê? Litros de CO2. Então, essa é a forma de a gente trabalhar com estequiometria utilizando a equação geral dos gases. Então é isso, gente. Bons estudos. Eu peço a vocês que resolvam as questões, tá certo? Dizer também que eu estou à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem e um grande abraço para cada um de vocês. Até a próxima aula.